Chegando agora, bem-vindos! Essa é a turma do sexto ano. Você não precisa colocar a chamada no chat. A sua chamada será aberta logo após a aula. Meninos, foi tantas frequências que eu tive que pôr e eu esqueci algumas turmas. Márcio, deixa ela cair. Acabei deixando de colocar em algumas turmas. Então, a hora que acabar a aula aqui, você vai lá, me dá 10 minutinhos e vai lá que a chamada já vai estar lá, vai ficar aberta até às 6h30 para você entrar lá e fazer, beleza? Olha só. O que acontece? Após 26 horas. Tá ativo. Meninos, eu tô com o sexto 3 e o sexto 4. Qual sexto não tinha chamada? Nenhum dos dois? Sexto 4. Sexto 4, não tinha. Tá. Pelo que Abner, você consegue falar comigo, Abner? Consigo? Professor, não tem chamada aqui. No sexto 3 também não, Abner? No sexto 3 também tem, não. Engraçado, nos outros eu coloquei. Nos outros sextos, agora 1 e 2, acabei de dar aula para eles e estava normal. Mas tudo bem, então, pessoal do sexto 3 e 4, terminou a aula, vai lá no site, daí me dá 10 minutinhos, vai lá no site, que vai ter chamada lá. Não precisa colocar chamada no chat, tá, gente? Eu vou escrever aqui, porque toda hora Tá bom, entra professor. Toda hora entra alguém aqui, coloca aqui. Pronto. Vai ficar aberta a chamada de vocês até às 8h30. Beleza. Bom, meninos, eu quero hoje que vocês peguem o livro de vocês, a apostila de vocês, apostila 2, capítulo 3, página 40. Pega lá. Professor, tem Oi. tarefa de casa? Tem tarefa lá no portal, tem tarefa. Professor, é uma pesquisa sobre... só uma pesquisa, não é? Só pesquisa. Ah, tá. Tá sobre hoje, professor? Ela tá lá, eu tô avisando vocês hoje, mas ela tá lá desde segunda-feira. Vocês têm até domingo. Hoje que eu vi. Não tem problema não. Eu só não respondi antes porque eu tava querendo a sua explicação. Eu pensei que era um trabalho assim que precisava da sua explicação, mas eu vou fazer. É só uma pesquisa bem simples. Depois a gente pode ir lá também, eu te explico mais se você quiser, não tem problema. Mas é uma pesquisa bem simples e você tem até domingo para fazer, tá? Se você esquecer tudo da vida, domingo, na hora do Fantástico, você vai lembrar que você tem que fazer. Você corre lá que ainda dá tempo, beleza? Tá bom. Meninos. Professor, é sobre a pesquisa sobre hidrografias fluviais do Brasil, né? E rios. É hidrografia, não é? As bacias, as principais bacias. Sim. Isso. Meninos, seguinte. Nós vimos na última aula, nós vimos alguns slides, falamos sobre a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera e litosfera, mas falamos mais lá a respeito da litosfera. Então, nós aprofundamos bastante na litosfera, nós falamos das placas tectônicas, falamos dos movimentos vulcânicos, falamos das camadas. Então, nós vamos agora no livro para dar aquela passada ali, ver o que ficou para trás e, principalmente, para resolvermos as atividades do livro. Então, primeira coisa, página 40, na introdução, nós temos... Professor, Oi. as outras atividades, você passou as atividades para trás? Sim. No bimestre passado. Passou? No bimestre passado. Capítulo 3, gente. Começa aqui, tá? Ô, professor, deixa eu te falar. Eu tava olhando aqui o capítulo 2 e poucas coisas. Litosfera. O que vocês pensam sobre atmosfera? Quando você escuta biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera, o que você pensa? Eu penso que é a nossa vida, tudo em palavras. E aí, mais alguém?
Tio, eu penso nas coisas que acontecem na Terra. Tudo que acontece no planeta. Muito bem. Tudo que acontece no planeta. Mais alguém? É isso aí, gente. Quando eu vejo biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera, eu penso no quê? No planeta Terra. Eu penso no planeta. É tudo que compõe o planeta. Bom, por que se diz que todas essas esferas são interligadas? Essa pergunta é boa. Por que se diz que todas essas esferas estão interligadas? Por quê, meninos? E aí, Maria Luísa? Não? Uai, professor. Professor, travou. Eu não entendi o que você falou. Por que que as esferas, hidrosfera, litosfera, biosfera e atmosfera, estão ligadas? Porque elas formam o planeta? Certo. Elas formam o planeta. Mas por que que eu falo que elas estão interligadas? Por que elas estão Como que é essa ligação? Por quê? Por quê? Porque cada um depende da outra? Muito bem, Kevin, muito bem. Porque uma depende essencialmente da outra. Olha só, a litosfera, a crosta terrestre é a parte sólida da litosfera. Nós vimos isso na última aula. E como que a crosta terrestre pode existir? Por causa da hidrosfera. Se não fosse a água, o magma não tinha endurecido e nós não teríamos a crosta terrestre. Hidrosfera. Será que a hidrosfera depende da atmosfera? A hidrosfera depende da biosfera. E da Depende. A hidrosfera depende da atmosfera? Depende. Sim. Depende do quê? Sim. Não é a atmosfera que transforma o gás em água e faz aumentar a hidrosfera? E não é a hidrosfera que transforma a água em gás e faz então o ciclo atmosférico? Então veja, uma depende da outra. E a biosfera depende de todas, né? A biosfera depende Sim. do solo, depende do oxigênio e depende da água. Então aí a biosfera ela depende de tudo. Sem as outras não existiria o quê? A biosfera. Vida no nosso planeta. Sem vida não existiria biosfera. Então, sem a vida biológica, né? A biosfera ela depende essencialmente de todas as outras. Bom, aí vem a superfície terrestre, nós já vimos, litosfera foi o que mais estudamos, então eu gostaria que vocês pegassem agora a página 42. Página 42. Professor, você vai pedir pra gente grifar algo? Não vou pedir para grifar nada, mas se você achar... Porque eu não vou ler os textos. Nós já trabalhamos essa parte toda na aula passada. Então, o que nós vamos fazer agora é as atividades. Beleza? Beleza. 42? Página 42 e 43. Questão 1, 2, 3 e 4. Eu vou dar 10 minutos para vocês e a gente volta corrigindo. Quem deu conta de terminar em 10 minutos, a gente corrige. Quem não deu conta de terminar, a gente faz junto. Beleza? Não vou sair daqui, estou aqui. Câmera ligada, áudio ligado, qualquer coisa. Professor, isso aqui eu te respondo como se a gente estivesse na sala de aula, beleza? Se a gente estivesse na sala de aula, vocês iam me chamar na cadeira de vocês. Professor, isso aqui pode. Então, você pode me chamar aqui também. Mesma coisa. Um, 2, 3 e 4, 10 minutinhos. Bora lá. Página 42, questão 1. Existem muitos minerais e rochas que formam a litosfera. Cite 2 rochas que fazem parte do seu dia a dia. Granito e mármore. Muito bem.
Granito e mármore. Quem falou? Eu, Renata Cássia de Souza. Muito bem, Renata. Granito e mármore. O mármore a gente encontra em praticamente todos os banheiros que a gente entra no nosso dia a dia na cidade, né? E o granito também é usado no banheiro, mas também é usado no chão, mas também é usado na mesa da cozinha. Então, nós temos duas rochas excelentes. Alguém pode me dizer mais uma? Alguém pode me dizer mais uma? Areia nos visos, dá certo, professor? Sim, está certo. Alguém pode me dizer mais uma? Eu tenho mais uma, pode falar? Pode. É a mica dentro do ferro, está certo? Tá certo também. Meninos, brita. Brita faz asfalto, brita faz concreto. A gente pisa nele o dia inteiro, né? Beleza. De que é formada a hidrosfera? Eu coloquei a camada de água do nosso planeta. A camada de água do nosso planeta. Posso falar, professor? Pode ir? É formada por mares, oceanos, rios, lagos, água subterrânea, geleiras, e águas da atmosfera. Perfeito. Perfeito. Mesma coisa. Maravilha. É isso aí, gente. Nunca esqueçam as águas subterrâneas. São as maiores fontes de água potável dos continentes. Qual é a espessura da atmosfera? Eu coloquei 800 quilômetros, é a camada atmosférica mais inferior, 800% peso. 800 quilômetros. Ó, 800 quilômetros. essa resposta, ela precisa ser completa. Professor, posso falar, falar como eu professor? coloquei? Não tá errado quem colocou 800 quilômetros, mas eu preciso completa. Evelyn, lê para mim. Não sei se está certo, mas eu coloquei assim. É dividida em diversas camadas de acordo com a predominância de gases que compõem. Não. Posso falar? Não, por quê? Porque ele quer os dados, ele quer a espessura. Posso falar? Entendi. Pode falar. Eu coloquei 800 quilômetros, pronto, é a camada atmosférica mais inferior, 80% do peso dela corresponde a 800 quilômetros, tá certo? Faltou um pouquinho aí. Mais alguém? Ninguém? Então é assim, gente, ó. Pode? Possui pouco mais de 800 quilômetros de espessura e é dividida em diversas camadas. Pois é, eu preciso de 3 camadas. É assim. Nós interagimos, então vai ficar assim, a porção a qual nós interagimos é de 1 quilômetro. Ela tem na sua totalidade 800 quilômetros. Mas a superfície só interage com 12. Então, essas são as três camadas que eu preciso. Então, vocês podem colocar assim, ó, a porção com a qual interagimos é de 1 quilômetro, a camada em sua totalidade é de 800 quilômetros e a superfície interage com 12 quilômetros. Tem alguém aí no chat falando que tá travando? Olha, é a sua internet, tá? Eu não estou travando. E sim, Professor, está gravado, tá? repete. Tem como você repetir a 3, por favor? Tem Você como eu falou escrever rápido, no professor. chat. Ah, Melhor. Tá bom. Tá bom. Faltam 4 minutos e 54 segundos. Vai dar tempo, vai dar tempo. Acabar a aula. Vai dar tempo. Só falta 4, né, professor? Pronto.
porção que interagimos é de 1 quilômetro, ela tem sua totalidade 800 e a superfície interage com apenas 12. Beleza? Então vamos para 4. O que é biosfera e por que ela é tão importante para os seres humanos? Posso Posso falar? falar? O Nicolas primeiro e a Maria Luísa depois. É que, ó, biosfera é a esfera da vida, ponto. Ela é importante para os seres humanos porque fazemos parte dela. Acho que é. Certo? Certo. Maria Luísa. A biosfera é a parte da superfície terrestre onde se encontram todos os seres vivos. É importante, pois permite ou sustenta a existência da vida no planeta. Maravilha. Perfeito. Mais alguém? Abner, Eu coloquei a resposta mais completa que a da Maria Luísa. lê para mim. A biosfera é a parte da superfície terrestre onde se encontram todos os seres vivos, como animais, vegetais e micro-organismos, matéria orgânica, além dos elementos inorgânicos que pertenciam ou sustentam a água, a radiação solar, etc. Realmente Professor, eu não vou não falar a precisa minha. de tudo isso, mas tá maravilhoso. Valentina, é? Professor, Eu coloquei A igual Evelyn. ele, professor. professor, eu não vou falar a minha porque eu coloquei só o porquê. Eu esqueci de colocar o que é a biosfera. Tá, eu vou escrever aqui no chat para quem for fazer correção. Eu coloquei a biosfera é a parte da superfície terrestre onde se encontram todos os seres vivos. Isso. Eu coloquei assim, ó, é todo lugar da Terra que há vida. Ela é importante, pois sem ela não teria vida. Pronto. Meninos, quem não fez ou quem fez errado, tá aí no chat a 3 e a 4, tá? Bom, então, vamos lá. Recapitulando. O que vocês têm que fazer. Quem não respondeu a chamada, sai daqui agora, na hora que acabar a aula, e vai lá responder. Vai ficar aberto até às 6h30. Eu dei esse prazo maior porque eu não havia colocado a frequência antes. Tem uma pesquisa para fazer, alguns já fizeram, já enviaram, beleza, parabéns para quem já fez. E para quem perdeu alguma coisa, daqui a pouco, hoje ainda, a aula de vocês estará lá na biblioteca, beleza? Teve gente que falou aí que travou durante a aula, que não prestou atenção, ou que teve que sair, a internet caiu, então a aula vai estar lá. A parte da correção, a parte em que eu indiquei as atividades. Beleza? Beleza. Professor. É. Beleza, professor. Ótimo. Alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Vai cair daqui a pouquinho. Professor, Professor, as lives gravadas ficam até que horas? Até que dia? Gravadas? Lá na biblioteca. Enquanto existiu o site, enquanto existir a biblioteca, existe a aula gravada. Tá para sempre. Porque primeiro, o que acontece? Deixa eu explicar. Primeiro, eu subo ela para o YouTube, certo? Então, enquanto tiver a minha página do YouTube, ela vai estar lá. Só se um dia eu desfazer a página e apagar o vídeo. O senhor vai querer que manda as tarefas se você passa por quinzena ou todo dia? Não. Entendi, professor. Não. Essas tarefas que a gente está fazendo online, vocês não vão me mandar. Vocês não vão me mandar.